para a gente começar a entrar no tema de hoje, eu queria trazer uma síntese das aulas anteriores, tá? Precisamos retomar ali, a gente viu isso muito nas aulas, que envelhecer é um processo da vida. Não existe não envelhecer, gente. Não existe. E a gente inicia a envelhecer no dia em que a gente nasce. A forma como a gente enxerga o envelhecimento é uma forma cultural e pessoal também. Lembra? A gente falou muito sobre isso na primeira aula, né? A visão da idade da Becca Leve. E a gente entendeu tanto com a Becca como com a Ana Quintana que as culturas, elas também têm um papel fundamental na nossa visão de idade. E o que que a gente viu com o que elas trouxeram pra gente? Que normalmente culturas ocidentais tendem a ter uma visão mais negativa do envelhecimento do que culturas orientais, né? Culturas orientais tendem a ter uma visão do envelhecimento mais positiva. E isso influencia muito na qualidade do envelhecimento. Na qualidade do envelhecimento, que aí a gente vai ter vários fatores, né? Seja a saúde física, a saúde mental, a sua autonomia, a sua vida social. Isso vai influenciar em todos os fatores da vida, todos os fatores da vida, e é primordial, assim, eu diria, poxa, se você vai começar um projeto com uma pessoa que já está num processo mais avançado do envelhecimento, tenta investigar qual seria a visão dela do envelhecimento. Será que seria positiva? Será que seria negativa? A gente fez esse exercício na primeira aula, lembra? Quantos anos você teria se você não soubesse os anos que você tem, né? E também fizemos aquele exercício de se eu disser para você a palavra envelhecimento, o que que vem na sua mente, né? E isso já te dá um norte de como é a sua visão do envelhecimento. E eu mostrei para vocês a minha era completamente negativa. E eu tô mudando essa minha visão conforme eu tô avançando nessas aulas aqui com vocês. Eu tô aprendendo muito. A gente está realmente seguindo juntos nessa jornada, estamos aprendendo juntos, tá? A nossa longevidade se dá a fatores genéticos e ambientais. Lembra? A gente também falou bastante sobre isso, eu acho que na segunda aula, né? E eu trouxe, inclusive, uma pesquisa que aponta para 75% da nossa longevidade se dá a fatores não biológicos, ou seja, não genéticos, que tem a ver com o quê, Gabi? Tem a ver com o nosso estilo de vida. E o ambiente físico faz parte do nosso estilo de vida, ele molda o nosso estilo de vida. Se eu não estou num ambiente físico preparado para que eu tenha um estilo de vida mais saudável, eu com certeza não terei esse estilo de vida mais saudável. A gente viu isso nos nossos ambientes urbanos, na nossa terceira aula, né? O quanto, por exemplo, você tem um ambiente urbano preparado para que você mantenha a caminhabilidade, né? Que você consiga ir de um lugar para o outro a pé, que você tenha uma infraestrutura preparada para que você consiga fazer essas demandas diárias a pé. Isso vai influenciar, se você está se movimentando, isso vai influenciar na sua saúde física, vai influenciar na sua saúde mental, porque você vai encontrar outra pessoa, você vai olhar para o rosto da outra pessoa, você vai dar bom dia, você vai fazer um sorriso, isso vai diminuir o isolamento. A gente falou muito sobre a questão da solidão na última aula, lembram? Então, gente, olha só o tanto de coisa que a gente já caminhou aqui só em 3 aulas, tá? Os marcadores biológicos do envelhecimento acontecem para todos, e é aquilo que eu digo, né? A gente pode até tentar reverter, tentar minimizar, mas olha eu aqui, já passei dos 40, estou o quê? Usando um óculos. A gente viu que a visão, inclusive, é um dos primeiros sentidos que começa a passar por um declínio barra mudança. Eu acho que eu até comecei aqui, quando eu estava organizando a aula, eu falei, putz, mas é declínio ou é mudança? Pode ser, a gente pode levar isso como uma mudança, e aí uma mudança exige de nós o quê? Uma flexibilidade de mudança de forma como a gente vai se comportar diante daquele desafio, né? Do que simplesmente entender que aquilo é um declínio e eu entendo que isso eu não tenho mais uma habilidade para fazer algo e eu deixo de fazer. Todos nós e nossos sentidos passam por um declínio barra mudança, que era isso que eu estava querendo mostrar aqui para vocês com o avanço da idade. Porém, ele pode ser intensificado a depender do estilo de vida, né? E visão é um dos primeiros marcadores dessas mudanças, né? E é um processo natural do envelhecimento.
Lembrando que a gente também falou bastante sobre isso, mas vale trazer de novo, as doenças relacionadas à idade, na verdade, podem acometer as pessoas ao longo da vida, né? Em qualquer momento eu posso ter alguma questão que vai diminuir a minha mobilidade temporária, eu posso ter uma questão cognitiva também. Então, não necessariamente isso só está relacionado ao envelhecimento, né? Então, elas isoladamente não são o natural do envelhecimento. Então, o natural do envelhecimento são esses marcadores biológicos que passam por esse declínio ou mudança com a idade, que tem muito da nossa questão sensorial, cognitiva também, mas isso não é o natural, isso estar associado a uma doença. A doença pode vir, sim, a depender do quê? A depender do seu estilo de vida. Tudo isso nos leva a entender a gigante diversidade desse público, que é também a diversidade humana, né? Na última geração, a gente aumentou 30 anos de expectativa de vida. Então, uma pessoa que nasceu lá em 1940, ela tinha uma expectativa de vida de viver 45 anos. E ao longo desses 40 anos, aumentou 30 anos de expectativa de vida. Ou seja, mudou muito a forma como nós também nos relacionamos com as pessoas mais idosas e o público, as pessoas mais idosas, está aumentando cada vez mais. Então, será que isso também tende a trazer mais interesse sobre o tema? Essa era a minha dúvida. Daí eu fui lá para o Google Trends e o que que eu percebi? Eu joguei duas palavras. Eu joguei a palavra envelhecimento e joguei a palavra longevidade. O envelhecimento, você vai ver, e aqui, ó, gente, eu busquei desde lá de 2005, tá? O que tem de pesquisa lá no Google. A gente vai ver que é uma pesquisa que se mantém. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, vai depender muitas vezes das notícias que são ali esporádicas, notícias cotidianas, que às vezes pode puxar o tema do envelhecimento ou não. Mas aí a gente vai ver que ela se mantém desde 2005, ela está se mantendo natural. Eu imagino que muito porque a gente entende que o envelhecimento faz parte da vida e talvez isso seja muito natural para as pessoas, né? Mas a gente tem alguns picos aqui, né? Em 2020 a gente teve um pico grande na parte da busca, e agora, de novo, no final de 2025, a gente teve outro pico grande de busca. Não sei se isso estava relacionado a um contexto, isso eu não consegui identificar ali com o Google. Mas quando a gente vai para a parte de longevidade, a gente vê que, ainda que no gráfico pareça pequeno, a gente teve sim um aumento da busca sobre esse tema desde 2020, 2005. Então, é um tema que está ganhando mais relevância justamente porque as pessoas estão entendendo que a gente vai ter uma expectativa de vida cada vez maior, a longevidade está aí para todos, muitos talvez estão buscando combater o envelhecimento e aumentar a longevidade, né? Então é um tema que está aí nas nossas atualidades, certo? Só que se eu for para as pesquisas, olha só que interessante, gente. Aí isso daqui eu joguei, o site do PubMed também é bem legal, porque você pode jogar ali o tema que você está buscando e colocar qual a data de publicação, aí você consegue ver num gráfico as pesquisas publicadas. E olha só que interessante, desde 2000 o quanto começou a aumentar o número de publicações de pesquisas relacionados na questão do envelhecimento, longevidade e ambiente físico. Ó, as palavras que eu joguei para ele identificar essas pesquisas foi aging or longevity and environment, ou seja, envelhecimento, longevidade e ambiente ou ambiente construído. Então, olha só que interessante. Talvez a relevância não esteja tanto aí na busca de interesses do público geral, mas o interesse da ciência está crescendo cada vez mais com relação ao tema. Então, olha só, em 2000 era isso daqui de publicação que tinha. 2025 foi o pico de publicação de pesquisas sobre esse tema. Muito interessante, né? Ou seja, isso também já nos dá aquele alertazinho de que, poxa, então eu preciso estar atenta nas pesquisas que estão saindo,
porque a gente vai ver que existem divergências em resultados de pesquisa e a gente precisa estar atento a isso, até para saber se o que a gente está usando dentro dos nossos projetos que são embasados em pesquisa está coerente com o que é mais atual, né? Com o que hoje a gente sabe que é de fato o que está funcionando ou não. Uma dessas pesquisas recente é essa pesquisa aqui, ó, Impact of the Built Environment on Aging in Place. Impacto do ambiente construído no envelhecimento no local, que é um tema que é o aging in place. O que é isso? É envelhecer no seu próprio local, né? No seu ambiente. E o objetivo central aí desse estudo era investigar o planejamento urbano, a acessibilidade física e o design residencial. Então, lembram que lá na última aula a gente focou nos guias muito olhando para a escala urbana, para o ambiente urbano. E aí eu disse que nessa nossa aula a gente ia trazer isso mais para o ambiente micro. E esse artigo eu achei interessante por isso, porque ele faz essa leitura do macro até chegar no micro. Então, ele investiga o planejamento urbano, a acessibilidade física e o design residencial, como que eles influenciam a independência, a saúde física e mental e a qualidade de vida dos idosos, permitindo que eles permaneçam nas suas casas, que é o aging in place, né? Envelhecendo no local, e comunidades de forma autônoma e segura. A metodologia, então, dessa pesquisa foi uma revisão, tá? E aí, o que que essa pesquisa trouxe para gente? Ele dividiu aí que o ambiente construído ele precisaria de 9 categorias que seriam fundamentais para uma qualidade no envelhecimento no local, né? No aging place. Segurança no tráfego e acidentes, né? O quanto esse ambiente urbano ele mantém essa segurança, seja para o pedestre, seja para quem está dirigindo. A própria acessibilidade, caminhabilidade, né? E isso é aquilo. Tá na norma, a gente sabe que deveria ser feito, mas a gente vê em muitas cidades que ainda não é, e se é, não é feito da forma correta. A segurança contra crimes, acessos a locais sociais e de lazer, né? Então, lembra daquela questão de estar inserido na sua comunidade, de você ter uma comunidade próxima em que você conhece o açougueiro, conhece o cara da quitanda, conhece o seu vizinho, né? E ali você se sente pertencente ao local. E locais sociais e de lazer dentro desse espaço urbano auxilia muito nisso. Acesse a parques e espaços abertos, né? A gente já viu também o quanto o ambiente natural, a própria biofilia é importantíssimo na questão do envelhecimento. Transporte público, então, se tem um transporte público de acesso fácil para que a pessoa consiga manter uma mobilidade, acesso às necessidades básicas, então, tem farmácia, tem supermercado, tem posto de saúde perto, qualidade ambiental e estética, que está muito ligado ao próprio ambiente residencial interno, né? Então, será que esse ambiente tem uma qualidade de até de complexidade? A gente viu também em outras aulas o quanto isso é importante. E o ambiente habitacional. O que que essa pesquisa tem aí como grande conclusão, né? Que o planejamento urbano, a arquitetura residencial adequado são cruciais para reduzir as quedas, aumentar a atividade física e melhorar a interação social, ou seja, muitos dos fatores que estão relacionados a um envelhecimento sadio, né? Abordagem holística, então, o envelhecimento no local deve ser visto como um sistema dinâmico, exigindo colaboração entre arquitetos, urbanistas e profissionais de saúde, né? E eu incluiria, inclusive, aqui nessa questão da holística, a própria atuação das pessoas residentes do local. Em processo de envelhecimento e também em não processo, na verdade já estão em processo de envelhecimento em qualquer idade, mas as que estão mais avançadas no envelhecimento e os mais jovens, né?